a terceirização americana que toma conta, que detém o poder de poder vender lá o cheeseburger, coisa da vida, e as Coca-Cola da vida, as cervejas da vida. Só que falta tudo isso. A culpa do Brasil é nossa, né? Tem a questão também, que é a questão dos estados, né? Os próprios locutores têm reclamado que alguns estados deixaram um pouco de desejar. Mas, meu amigo, foi feito a toque de caixas, queria o quê? Correto. Se o Brasil for campeão, muito que bem. Se não for também, muito que bem. Para mim não faz diferença nenhuma. Diga para mim então, Tomás, por que o político torna-se corrupto? Olha, eu acho que não é necessariamente falarmos do político. Eu acho que, por que o ser humano vira corrupto? Eu acho que no Brasil nós temos essa coisa do jeitinho aí que atrapalha bastante. Então, o político, ele deve, quando ele vai caminhar deste modo, ele tem que entender que ele não está mexendo com uma empresa privada, que não pode fazer dos recursos o que ele quer. E tem muito político que acha que pode, quem manda aqui sou eu e faço o que eu quero. E depois vai ver que essa situação é ruim. Quando eles, não é por maldade, quando não é por maldade, porque tem muitos políticos que são maldosos e são corruptos por natureza, são imorais por natureza, mas dentro dos políticos ainda existem políticos sérios, né, que fazem trabalhos bons. Então vamos dizer assim, quando não é por maldade, é por equívoco, pura falta de conhecimento, em alguns casos, quando faz, por exemplo, um desvio de finalidade. O dinheiro destinado para a educação e você vai gastar na saúde. Isso é ilegal, irregular e você não pode. Então você comete improbidade administrativa quando você faz isso. E paga-se por isso. E paga-se por isso. Então este é um caso diferente, né, da gente falar que ele é corrupto, é imoral. Agora, a imoralidade ou a falta de deixar de ser honesto, que é isso que a gente está falando, isto eu não posso dizer que é dos brasileiros, mas quando você pega um empresário, ele na competição, ele faz coisas que são ilegais no campo público. Ele faz coisas que se fosse no campo público ele não poderia fazer. Ele age dessa forma, na concorrência livre e tudo mais. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, aquela ânsia pelo capitalismo, pela concorrência, aquilo tudo mais, pode-se tudo lá. Mas será que nos Estados Unidos a lei não funciona realmente? Doa a quem doer? Aí é uma outra situação. E aqui, né? o chamado jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro vai dando jeitinho para tudo e as coisas vão ficando assim. Tanto é que o ministro Barbosa sofreu ameaças 1000. Isso. Por falar nisso, por 8 votos a 2, o Supremo nega pedido de prisão domiciliar para Genuíno. Continua lá, meu comendo de marmitinha. A marmitinha boa, diga-se de passagem, não é aquela que a gente come na cadeia. Eu queria colocar sobre isso também, Benê. Eu acho a questão, enquanto não houver o financiamento público da campanha, a reforma política, a corrupção na política, ela vai continuar existindo. Porque o financiamento público-privado, como é hoje, ele é uma mola propulsora que leva à corrupção. Mas o financiamento, Tomazella, ele também não abre uma brecha para o Caixa 2? Financiamento público, dizendo? Será que não? Não, eu acredito que não. Se tivesse Mas se o cara quiser fazer, ele... Não, claro, continua sendo possível, mas aí eu não teria este objetivo, eu não teria essa necessidade. Eu não sou favorável ao financiamento público de campanha, não é isso, mas acho que isso resolveria, de certa forma, esse problema. Você acha que não resolveria? Você é contra? Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra, porque eu acho que o dinheiro público não é propriedade de campanha política. Se o cara quer ser candidato, tem que gastar o dinheiro dele. Ele gasta o dinheiro dele. Tá certo. Eu acho isso. Bem, falando aqui sobre a cultura do povo brasileiro em relação aqui à corrupção, nós percebemos que isso já desde a antiguidade, lá da Grécia. Por que o grande filósofo Sócrates, ele foi morto? Porque ele combatia a corrupção. Ele ensinava a ética, a moralidade, princípios básicos. E ele foi morto por causa disso. Mas o povo sabe disso, Edson? Não. Eu não sabia disso também, estou sabendo agora. Imagine o João da Silva, o Antônio da Silva lá no boteco vai saber que ele foi morto porque combatia a corrupção. Sim. No mínimo ele vai saber que esse cara é bandido, morreu porque merecia. Sobre isso, Benê, é uma outra questão que eu não coloquei aqui, mas é importante. O voto também não pode ser obrigatório. Porque na outra eleição eu fui votar, tinha um sujeito na minha frente, o cara estava morto de bêbado, ele não estava enxergando a tecla da urna eletrônica. Você ajudou ele? Não
cuida ajudar, senão eu vou enjaular dos animais. Você colocou, mas realmente é porque nós não temos uma estrutura histórica. Até na Bíblia a gente vê sinais ali de corrupção. Sim. Até na Bíblia, que é um livro histórico e religioso. Entretanto, com o dinheiro público para financiar campanha, nós temos que tomar muito cuidado pelo seguinte motivo: o dinheiro vai para o partido político e o presidente do partido, ele que vai direcionar para qual candidato, não vai ser de forma de isonomia. Geral. Não. É que nem aquela lista fechada, né, Tomás? Que absurdo que isso, a lista fechada, Edson? Sim. 10 candidatos e eu vou lá e escolho um que eu queira? Sim. Então aí você percebe que toma muito cuidado com isso, porque se você é presidente do partido e eu sou seu amigo, eu Tomás Vela que não é, você vai, lógico, colocar um pouco de recurso mais na minha campanha. E cadê a isonomia dos candidatos? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. No bom sentido, para falar um palavrão aqui que todo perdeu, é uma putaria política. Estou vendo aqui, mas a Dilma troca ministro por mais 1 minuto na TV. Sim. Você vê? Sim. Quer dizer, a ideologia foi para o espaço. Foi para o espaço. Questão, você está visitando... Pode não ser ilegal, mas é imoral, é isso. Você está visitando a região toda, está conhecendo a problemática da região e dá para perceber que a educação é um grande problema do país como um todo. Né? É lógico, evidente que no teu planejamento também, só Deus sabe, se Deus quiser você consiga se eleger, a questão das universidades para a região. Como é que você vê essa problemática? Ou uma universidade pública? Sim, com certeza. Para Itapetininga, enfim. Guri tem um agora, está indo muito bem, obrigado, já vai abrir novos campos. Sorocaba tem? Tem. Lá em Sorocaba é o UFSCar? O UFSCar e o Unesp. Unesp, um braço que seja, um dedinho que seja, que venha para cá já ajuda. Com certeza, acho que ajude bastante. Esta região estava sedenta por uma situação assim, há muito tempo não se falava em universidades públicas, seja estadual ou federal. Sorocaba agora tem a Unesp, que é estadual, e depois a UFSCar, é uma universidade federal. Acho que Itapetininga, tenho certeza, Itapetininga tem porte para isso, tem demanda para isso, ansiosa por isso. Nós somos uma cidade das escolas, Atenas do Sul Paulista. Então precisaria, com caráter de urgência, uma universidade aqui, se federal ainda muito melhor, porque recursos. O que precisa é que venha a universidade com infraestrutura. Só criar aqui também não resolve. Tem que ser infraestrutura. Sabe por que é Atenas? Vai, professor. É uma analogia à cidade-estado da Grécia, que foi o berço do conhecimento, da sabedoria, Atenas. A única Atenas que o povo está sabendo aí que se classificou para a Copa. Esqueça o resto, meu compadre. Professor, não esqueça o resto. Sobre a universidade pública, o dinheiro ele é público. Nós pagamos muito imposto aqui nesse país. E quem passa em universidade pública, hoje, lamentavelmente, é quem faz a escola do ensino médio particular. Sim. E aí vai porque tem uma estrutura melhor e acaba usando a universidade pública, que deveria ser para as pessoas que não têm condições, mas não, hoje, em cada 5 alunos, um da escola pública que entra numa universidade pública. Eu acho isso um absurdo. Nós temos aí a obrigação pela nossa Constituição do ensino fundamental, mas não temos a obrigação do ensino superior. E eu sou da opinião de que o ensino superior deveria ser obrigatório. Nós não estamos mais nesta fase, vamos dizer assim, de ficar aí falando que ensino médio é suficiente, não tem nada de suficiente. E eu acho que o ensino superior deveria ser obrigatório. Todas as pessoas que fazem aí o ensino médio, terminou o ensino médio, deve ter direito de fazer uma faculdade, um curso superior. Tá, mas mais do que o ensino médio, não seria mais importante também, Tomazello, ter o ensino profissionalizante? Ah, sim. Como nós já tínhamos há um tempo atrás. Mas veja, Sorocaba deve ter tido, nós tivemos aqui o Ginazinho, né, um bom tempo, ou o Darcy Vieira.
Tanto é que os tornos estão lá até hoje. Estão abandonados. Assim você tornaria. O Estado assumiu esta responsabilidade com as FATECs e os cursos técnicos da FATEC. De certa forma, isso, por exemplo, em Sorocaba ou até na região, ela está até bem fomentada. Nós temos lá o Rubens Faria, o Fernando Prestes, a própria FATEC, que fazem cursos de qualificação, na verdade. Isso. São cursos técnicos que você se torna qualificado para aquelas vagas. Isso era uma ansiedade que tem a indústria de imediato. Sim. Ela precisa de imediato, às vezes nem do engenheiro, mas de um técnico que consiga ir operar aquele aparelho ou aquela coisa. Só que não pode ficar nisso, nós temos que avançar. E o deputado ou o político, ele pode intervir nisso, fomentar isso? Claro, com certeza. O deputado federal, nessa situação, a área da educação, a área da saúde, existem muitas formas do deputado fazer gerenciamento em cima disso, até emendas ou criação de leis, para que você possa estruturar melhor essa área da educação. Com certeza. Eu vejo também na escola técnica, como exemplo, aqui o Senai. O Senai lá em Sorocaba tem quase 40 anos. E, entretanto, aqui se fala muito na instalação. Hoje nós temos aqui uma escola, o CEPROM, mas não é ligado ao sistema Fiesp, que tem o Senai e o SESI, que é o CEMAS. Entretanto, eu acho que Itapetininga deve brigar sim. Os nossos vereadores, nós temos 2 vereadores que é do PMDB, Jarcene Tamar, e temos um candidato, um governador, que é presidente aqui da Fiesp, SESI Senai. Paulo Scaff. Isso. Então eu acho que esse é o momento desses 2 vereadores nossos brigar também em conjunto com os outros vereadores, porque é benefício para a população, lutar para conseguir uma unidade. Mas com todo respeito, senhor Edson, até acho que o senhor está certo, mas o Paulo Scaff não vai dizer que vai trazer aqui nunca, só se depois da eleição. Se ele ganhar, muito que bem, porque se ele que ele falar, eu vou mandar para Itapetininga, tem 500 prefeituras batendo na porta da casa dele. Você tem toda Tá nem no escritório dele, vão bater na casa dele. E a hora que ele sair, você fala, não, já toma os tabetes lá mesmo. A grande realidade é essa. Tá certo? Agora, Tomazella, Sorocaba, saúde também não é lá tudo isso que se fala. Não, tá um caos. O hospital regional lá passa por problema, vai ter um novo hospital lá. Sim. Né? É isso que vai se construir. Se planeja. Mas e na área de saúde, o que o deputado pode buscar? Só recurso? Na verdade, assim, trazer emendas seriam as adequadas, recurso, mas você pode, de certa forma, fazer leis, criar leis que fomenta, de repente, a obrigação de você ter recursos no orçamento próprios, que já existem, né? Mas próprios para a saúde, e destinar de verdade isso. O que foi feito naquela ocasião? Foram criadas, nós não, a CPMF, que era o imposto da saúde, vocês se recordam, e descobriu-se depois que não estava funcionando, extinguiu-se a CPMF. Não veio nada para substituir a CPMF, mas por que nós temos que criar um imposto se eu já tenho no orçamento uma verba destinada para isso? Por que isso não vem? Por que isso não chega? Por que nós não aumentamos essa verba? São perguntas que ficam sem resposta. Porque quando você destina dentro do orçamento, direciona isso para a saúde, por que isso não vai ser aplicado na saúde? Porque isso não chega. Tomazella, você é um advogado conceituado, uma pessoa altamente esclarecida, vem de família muito bem definida, não só profissionalmente, como também uma família cristã. Sim. Posso até fazer uma pergunta boba para você. Quando se criou o CPMF, não teria condições de, por exemplo, esse dinheiro ficar nas cidades onde ele é tributado? Eu não digo que você poderia, vamos dizer que é um imposto federal, mas vamos dizer que repassar todo ele. Mas você poderia deixar uma parte. Uma parte, já automático. Não ir para Brasília. Exato. E depois fazer o caminho. Exato. Que interessa. Puxa vida, essa talvez tenha sido a saída que tivesse que ser usada naquela ocasião. Se tivesse feito isso, nós não tínhamos toda essa dificuldade.
O recurso vai e não volta mais. A realidade é essa. Ele vai e não volta mais. Se você segura uma parte que fosse, que seja com a obrigação de aplicar na saúde, é possível que o município tenha os recursos próprios para fazer a saúde e tomar conta. Sorocaba está passando grande dificuldade na saúde hoje, justamente porque tiveram problemas lá com a Santa Casa e o município teve que assumir. É uma atitude de coragem, difícil, mas Sorocaba assumiu, a prefeitura assumiu essa gestão aí da Santa Casa lá e está, inclusive, o SUS passando dificuldade e fazendo um pronto-socorro para atendimento. Aqui eu queria colocar também uma questão sobre a questão de saúde. Pois não. O governador está anunciando na televisão, na propaganda política regional, qual a saúde? Que Itapetininga recebeu uma verba do SOS Santa Casa. E a gente precisava saber, enquanto população, quanto veio e em quem foi aplicado isso. 4.800.000 reais foi a informação que eu tenho, só se estiver enganado, são 4.800.000 que foi mandado para Itapetininga, para continuidade de obras. Já houve devolução do dinheiro, Itapetininga ficou... Nós tivemos um problema sério com o GAECO aqui, o senhor deve ter se informado de Sorocaba, como Sorocaba teve também, certo. Não é privilégio nosso só, Sorocaba também teve sérios problemas lá, né? Até com o secretário de Estado que lá tinha lá. Aí os papéis foram confiscados, Itapetininga ficou praticamente quase um ano sem receber um tostão do governo do Estado. A prefeitura nossa bancando isso todo mês. Sangra, né, meu amigo? Sangra, não